Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre um assunto muito sério e importante que tem a ver com você e eu que estamos na igreja. Porque na igreja em que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, Ele mesmo deu um para pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, enfim, tudo com o objetivo de que os santos fossem aperfeiçoados. E será que esse aperfeiçoamento, hoje no século XXI, no ano de 2023, está acontecendo? Será que os pastores, bispos e apóstolos hoje estão mesmo exercendo uma função, uma função para que o desempenho dos santos possa ser aperfeiçoado? É preciso entender essa questão. E para isso eu vou ler aqui um texto que fala a respeito disso. Existem muitos outros, mas eu escolhi esse aqui. Então esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao 35. Eu vou ler aqui esse texto e vou fazer alguns comentários a respeito disso. Então está escrito assim, ó. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, ele mandou chamar os anciãos da igreja. As pessoas mais velhas da igreja. Ele mandou chamar essas pessoas. Ele queria falar com eles. E quando se encontraram com ele, disse-lhes. Então, quando os anciãos se encontraram com Paulo, Paulo lhes disse: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então, esses anciãos estavam conscientizados de como Paulo se portou no meio deles. Ou seja, esses anciãos eram testemunhas do que Paulo fez no meio deles. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade. Então, Paulo fala aqui que ele serviu ao Senhor com toda a humildade. Ele não serviu ao Senhor com arrogância, com prepotência, com orgulho, com soberba. Ele nunca se achou tal. Não, ele serviu ao Senhor com humildade. E esses anciãos testemunharam isso. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Então, ele serviu ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Então, ao longo daquele tempo, ele serviu ao Senhor dessa forma, com humildade, lágrimas e provações. Hoje, será que os pastores, bispos e apóstolos hoje na igreja também servem ao Senhor dessa forma, com humildade, lágrimas e provações? É isso que tem que ser visto. Continuando aqui, ó. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, durante todo aquele tempo, ele nunca deixou de ensinar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, o serviço dele, a ação dele ali, foi dia após dia, foi uma coisa diária. Ele nunca deixou de ensinar
coisas úteis, importantes e sérias para as pessoas. Que essas coisas iriam contribuir para o aperfeiçoamento deles dia após dia. Paulo fez isso e esses anciãos testemunharam isso. Aí, continuando dizendo, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele testificava tanto a judeus como a gregos, sem acepção de pessoas em tempo algum. Ele testificava o arrependimento para com Deus. Então, ele falava que as pessoas deveriam se arrepender. Deveria haver um arrependimento sincero e verdadeiro para com Deus. É isso que um pastor, um bispo apóstolo hoje deve fazer. Continuando aqui, ó. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele testemunhava tanto aos judeus como a gregos para que eles tivessem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé unicamente. Porque sem fé não tem como as pessoas agradarem a Deus ou a Jesus. Então, é preciso ter fé para agradar ao Senhor Jesus. Se você quiser viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é preciso ter fé. Continuando aqui, ó. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, o próprio Espírito Santo já falava com ele que o que iria acontecer com ele era cadeias e tribulações o iriam aguardar ele em Jerusalém. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo não considerava a sua vida preciosa para si mesmo, como diz aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A vida dele não era preciosa para ele mesmo. A vida dele era preciosa para o Senhor Jesus. Isso sim. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, ao longo de toda a sua vida, a principal missão dele era testemunhar o evangelho da graça de Deus, que o alcançou através do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus chamou Paulo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Será que os pastores, bispos e apóstolos hoje estão testemunhando o evangelho da graça de Deus ou eles estão dando testemunho de um outro evangelho diferente? De um evangelho que muitas pessoas hoje estão tolerando de boa mente. Porque quando alguém vem pregando um outro evangelho, que não é o evangelho que Paulo testemunhava aqui, que ele testemunhava o evangelho da graça de Deus, se existem pastores hoje que estão vindo pregando outro evangelho, ao qual muitas pessoas toleram de boa mente, isso é um erro gravíssimo, que está, infelizmente, levando a igreja a tropeçar, a cair, a apodrecer, digamos assim. Porque esse outro evangelho que muitos vêm pregando hoje aí é um fermento que está levedando toda a massa, está apodrecendo, está estragando a igreja. Essa é a realidade, pessoal. Então, continuando aqui, ó. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino,
não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos, pro... Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, todo o desígnio de Deus, Paulo anunciou entre eles, sem impedimento algum. Então, ele cumpriu isso com fidelidade, porque ele foi chamado para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Foi isso que ele entregou. Foi isso que ele fez as pessoas conhecerem, as pessoas crerem, as pessoas viverem esse evangelho da graça de Deus, sem dar nenhuma ocasião ou lugar a qualquer outro tipo de evangelho que poderia estragar a igreja. Não, Paulo nunca fez isso. Pelo contrário, ele fez com fidelidade. Ele sempre testemunhou o evangelho da graça de Deus para todas aquelas pessoas ali. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, para esses anciãos, ele está falando bem claramente aqui, que para esses anciãos, o próprio Deus constituiu, ou melhor, o próprio Espírito Santo constituiu esses homens bispos, para que eles pudessem pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, esses anciãos tinham essa consciência de que a igreja era a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Eles foram chamados para pastorearem essa igreja e deveriam fazer isso da mesma forma que Paulo fez. Esse é o objetivo. Quando o Senhor Jesus chama esses homens, é com esse intuito de eles fazerem dessa forma, e não de outra forma diferente ou forma errada, como infelizmente muitos pastores, bispos e apóstolos hoje estão fazendo por aí. Principalmente se deixando levar pela questão financeira, por intuitos gananciosos. Muitos pastores, bispos e apóstolos hoje estão pastoreando igrejas com o intuito ganancioso de dinheiro. Se venderam ao dinheiro, se entregaram ao dinheiro, o coração deles está no dinheiro. E dessa forma eles não conseguem testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa é a realidade. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, Paulo está falando isso aqui claramente. Que ele já sabia que depois da partida dele, entre ele e a igreja, iriam penetrar lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Quem são esses lobos vorazes hoje que não estão poupando o rebanho hoje, no século XXI? No ano de 2023, quem são? Veja quem são. Pelos frutos você vai conhecer quem eles são. Os frutos deles hoje é intuito ganancioso de dinheiro. Essa é a verdade. Então, esses homens de hoje, muitos pastores e bispos e apóstolos hoje, não passam de lobos vorazes que não estão poupando o rebanho. Não estão poupando o rebanho mesmo. Essa é a verdade. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, dentre eles, ou seja, dentre esses anciãos, a quem o Espírito constituiu bispos, dentre esses bispos iriam se levantar homens que iriam falar coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Porque
O que tem de pastor, bispo e apóstolo por aí nessas denominações falando coisas pervertidas, e com isso eles conseguem arrastar pessoas atrás deles para fazer a membresia daquele templo construído por mãos humanas, que eles chamam de igreja, e aquelas pessoas ali são massa de manobra na mão desses homens que hoje estão falando coisas pervertidas, principalmente pervertendo o evangelho, a graça, a verdade e outras coisas mais que contribuem para que as pessoas sejam por eles enganadas e arrastadas atrás deles. Esse é o objetivo. Infelizmente, essa é a realidade. Aí ele diz aqui, ó: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, ele está falando para esses anciãos, para esses presbíteros, a quem o Espírito Santo constituiu bispos, ele está falando para eles vigiarem. Ele está falando para eles vigiarem aqui, ó. Pois ele diz assim, ó: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, Paulo deu o exemplo para que eles fizessem igual. E, à medida que eles forem fazendo isso, eles deveriam vigiar sempre, para não deixar que os lobos vorazes penetrassem ali e não poupassem o rebanho, para evitar que homens pervertidos se levantassem no meio deles. Eles deveriam vigiar. E quando isso começasse a acontecer, eles logo cortavam a ocasião desses homens, para que eles não pudessem prejudicar a igreja em tempo algum. Esse é o seu objetivo. E aí ele continua dizendo aqui, ó: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Então, Paulo não cobiçou desses homens e de ninguém prata, nem ouro, nem vestes. Ele nunca fez isso. Ele nunca teve essa cobiça, esse intuito ganancioso de querer, de supor que a piedade é fonte de lucro. Por isso ele nunca cobiçou prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Hoje, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos estão nessa cobiça do dinheiro, de arrecadar dinheiro, quererem ficar ricos. Muitos pastores no Brasil aqui são milionários, pessoal. Ganham muito dinheiro à custa da boa fé das pessoas. Eles enganam as pessoas com suaves palavras e lisonjas. Enganam o coração desses incautos, ingênuos e inocentes. É assim que é. Essa é a realidade. E Paulo não participou disso em tempo algum. E ele está falando para esses anciãos, esses presbíteros, que foram constituídos bispos ali, não caírem nesse engano, fugirem disso aí. Eles deveriam ser bispos, mas bispos responsáveis, íntegros, que se desviem dessa ganância, dessa torpeza de ganância do dinheiro, para que eles nunca pudessem cobiçar de ninguém, nem prata, nem ouro, nem vestes de ninguém, como Paulo fez. Essa é a realidade. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Então, ele fala aqui que com as mãos dele ele trabalhou para adquirir dinheiro, para o seu sustento pessoal. E de outras pessoas também que estavam com ele ali na evangelização. Eram seus colaboradores, os seus irmãos, aqueles que o ajudaram a pregar. Então, eles usaram as mãos para trabalhar, para que por meio do trabalho que eles faziam, eles pudessem adquirir o seu próprio sustento pessoal, dia após dia. É assim que eles faziam. Eles fizeram isso.
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar e receber. Então, no final aqui ele mostra que aprendeu do Senhor Jesus isso. É melhor, ou melhor, mais bem-aventurado é dar que receber. Então, eles davam e não recebiam. Eles davam. Eles distribuíam. Eles repartiam entre as pessoas. Eles não eram egoístas e queriam as coisas só para si. E desprezavam outros que estavam passando necessidades. Não, eles ajudaram também. O pouco que eles tinham, eles compartilhavam com outras pessoas. Então, essa é a realidade que Paulo fala aqui, pessoal. Veja nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao 35. Leia esse texto agora você em sua casa e veja se os pastores, bispos e apóstolos de hoje fazem o mesmo que Paulo fez durante a sua vida. Além, é claro, da vida de Pedro, da vida de João, de Tiago, de Judas, que escreveu a epístola. Enfim, desses homens que foram chamados apóstolos pelo Senhor Jesus. Veja como era o procedimento deles, o modo de viver. Veja se corresponde a muitos pastores, bispos e apóstolos que vivem hoje por aí. Nas denominações grandiosas, com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Veja se é assim. Então, eu queria falar a respeito disso, porque o exemplo desses homens serve para cada um de nós hoje. Vivemos dessa forma também. Porque a mesmice do Evangelho, que nós devemos testemunhar, que é o Evangelho da graça de Deus, é o mesmo, ele nunca muda. O Evangelho da graça de Deus que nós devemos testemunhar nunca muda. O nosso procedimento em Cristo não pode mudar, não pode ter variação de mudança. Não podemos viver hoje de uma forma totalmente contrária ao que esses homens viveram. Eles são exemplos para a nossa geração hoje. Então, nós devemos ter uma vida exemplar em Cristo Jesus, irrepreensível, sem mácula, sem dolo, sem intuito ganancioso algum. Nós devemos viver o Evangelho da graça de Deus como ele é de fato e verdade. É assim que tem que ser o nosso procedimento em Cristo. Qualquer outra coisa fora disso é totalmente errado. Então, vamos fazer o que é certo. Vamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Vamos praticar o Evangelho como ele é, de forma genuína, pura e simples. É assim que tem que ser o nosso procedimento. Então, hoje nós devemos fazer isso, pessoal. Nós devemos fazer isso no século 21. Desse ano de 2023 em diante. Ainda há tempo de acertar, reparar as brechas, os erros, as falhas. É hora de retornarmos à sensatez e nos purificarmos dos erros que não podemos continuar cometendo. Porque, acima de tudo, o Senhor Jesus está vendo o que está acontecendo. Ele sonda o nosso coração, nossa mente. Então, se existe algum caminho mau em nossas vidas que nos levam a perverter, a nos pervertermos, a pervertermos outras pessoas com ensinos errados, com outros evangelhos, com outro Jesus, com um espírito diferente. Então, é hora de revermos tudo isso e retornarmos à sensatez e voltarmos novamente para o padrão que o Senhor Jesus quer que vivamos nele, por ele, para ele. Porque ele nos deu exemplo. Paulo seguiu esse exemplo, ele mesmo disse: sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Chegou a hora de dizermos isso também nessa geração que estamos vivendo hoje. Então, é preciso esse comprometimento dessa forma. Quem se comprometer com isso, membros de coração, corpo, alma, espírito, vai conseguir viver para o inteiro agrado ao Senhor Jesus. E vai fazer com que a igreja seja aperfeiçoada,
pelo procedimento daquilo que você ensina, baseado no Evangelho da Graça de Deus, ao qual tanto você como eu devemos testemunhar hoje. Então, eu espero que essa palavra possa servir de edificação para a igreja hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.